Deus nunca esteve preocupado com o porco e com o camarão. Esse é o título da mensagem. Existe, vocês sabem, a lei dos alimentos proibidos, correto? Vocês sabem quais são os alimentos proibidos? Não. Hã? Porco e camarão já está na cara. Parabéns, Hélio. Você arrebentou. Você está de parabéns. Vamos lá em Levítico 11? Talvez você nunca leu esse texto. Talvez, né? Levítico 11, vamos lá. Põe ele, é grande. Se for olhar, não dá para comer camarão nem porco. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel: de todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem casco dividido, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impuro. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, também é impuro. Bacon nosso de cada dia, o torresmo. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatana, escama, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso aqui aplica o camarãozinho, ou o camarãozão, dependendo do dinheiro que você tiver. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês, não comerão a carne deles, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Esses são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre de todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o macho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Cegonha porque ela traz criança, né? Não pode comer. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão. Insetos alados é que têm asa, pois são detestáveis para vocês. Barata não, beleza? Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. O gafanhoto. O gafanhoto podia. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Lembre bem, cerimonialmente impuros. Quem toca em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com cascos dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, esses são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto, o pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal.
Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impura. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se já tiverem sido regados quanto ao cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas. Cobra não dá. Tem 4 pernas e os que têm muitas patas. Lacraia também não, né? Todos esses animais que se rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa dele. Lembre-se, cerimonialmente impuros. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se e sejam santos. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo. Mais uma vez, por isso sejam santos, pois eu sou santo. Separados, sejam separados, façam distinção. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas, dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem comer. Acho que termina aí. Termina aí. Tem água para sua mãe aí atrás, tá? Se quiser uma aguinha para ela, levar uma aguinha para ela, né? Então vamos lá, galera. E aí? Onde vai parar a questão do nosso bacon, do camarão, do torresmo? Como é que fica isso? Se Jesus falou que a lei não passou. Vamos entender? A gente consome alimentos para construir corpo saudável. A gente consome informações para construir conhecimento. A gente consome entretenimento para construir a distração. A gente consome experiências para construir nossa identidade. A gente consome substâncias diversas para ter resultados que nos definam. Eu estava consumindo creatina, tive que parar, né? Estava inchando minhas pernas, meu rim não suportou creatina. Porque eu queria ganhar massa, mais massa de músculo e ter mais disposição para malhar. A gente consome. Aí a gente pensa assim, se eu consumir coisas certas, eu finalmente serei realizado. Aí tem gente que lê Levítico 11 dessa forma. Se eu consumir o que é certo, eu vou ser salvo, eu vou ser aceito por Deus. Imagina o que Deus está dizendo assim, ó, coma os alimentos certos e vocês se tornarão pessoas melhores. Será que é isso que a lei está dizendo? Será que é isso que a lei está ensinando? Essa nunca foi a intenção da lei, sabia disso? Comer os alimentos certos para se tornar pessoas melhores. A primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: esse povo que está recebendo a instrução era escravo no Egito. Não conhecia o Deus verdadeiro. Conhecia os deuses egípcios. Tinha uma vaga lembrança dos deuses de Abraão, Isaac e Jacó. Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus verdadeiro. Vivia numa cultura altamente idólatra que tudo era Deus. O sol, a rã, o rio, o Nilo, a vaca, o gato, era Deus. E aí o Deus está pegando um povo que está no deserto e ensinando pedagogicamente um povo a fazer distinção de coisas. Um povo analfabeto, vivendo num mundo idólatra, absurdamente idólatra, que foi resgatado, passa a viver no deserto numa sociedade real, não uma ideal. Não é a sociedade ideal. A ideal é o que Deus vai transformar nessa terra ainda, por meio da sua volta. Mas pega um povo e ensina eles a fazerem distinção. Lembra que a gente viu pela lei que não se podia usar linho com algodão ao mesmo tempo na roupa? Distinguir, não misturar. Aprender, beabá.
Crianças. Ah, mas crianças, nossa, como o povo era ignorante, né, lá do passado. Mas a gente é a mesma coisa, gente. Cheio de tecnologia, a gente não sabe fazer distinção. A gente não faz as distinções que deveria estar fazendo. A primeira coisa que a gente aprende com essa lei de alimentos proibidos e permitidos, a gente deve aprender a fazer distinção dos desejos do nosso coração. É um treinamento para aprender a distinguir. E eu vou provar isso mais à frente, que não era a questão do alimento, era a questão do coração. Aprendizado a saber escolher, a saber ser delimitado, a não entrar na mesma cultura dos cananeus, dos jebuseus. E tem uma porção de culturas ao redor de um povo que poderia contaminá-los com os seus costumes idólatras, pagãos. No contexto anterior de Levítico 11, olha Levítico 10, 10 a 11 aí, Eli, por gentileza. Olha o contexto anterior, olha o Levítico 10. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, o que é impuro e o que é puro. Ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés, T.L. Fazer distinção, palavra-chave no capítulo 10 e no capítulo 11. Saber escolher, treinar e escolher. É isso que a lei de alimentos está nos ensinando. Fazer separação. Então a lista de manual, a lista aí que foi dita de animais, não é manual de biologia ou de nutrição. É uma escola de aprender a fazer separação, de aprender a distinguir, a ter discernimento. Então toda a refeição lembrava para Israel que eles pertenciam a Deus. E tinham que aprender que agora eles têm um Senhor. Ah, mas aquele povo ignorante tinha que aprender que agora existe um Senhor só. Que povo ignorante. A gente é a mesma coisa. A gente ainda tem que aprender que só tem um Senhor e a gente se enrola com outros senhores da nossa vida. Então Israel aprendia diariamente que nem tudo que existe deveria ser consumido, nem tudo que agradava aos olhos é bom, e eles lembravam de Deus, que pediu para eles fazerem distinção. Por quê? Eles tinham também que ser distintos dos povos idólatras pagãos que os cercavam. Então cada refeição era uma aula de treinamento para discernimento, para distinção, para aprender a separar. O texto diz, pois eu sou o Senhor, o verso 44. Eu sou o Senhor agora. Vocês estavam cheios de senhores, faziam rituais para uma porção de senhores. Agora eu sou o Senhor. Ou seja, eu que sou dono da terra. Lembra que a gente já estudou isso na lei? Nós não temos nada, nós somos apenas usuários da terra. Eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se, separem-se, sejam santos separados. Não é santo de religião não, gente. Santo canonizado não. É separado da cultura perversa. Que a gente viu aqui alguns exemplos de cultura perversa que está na lei, que é uma abominação. Não se contaminem. Eu tirei, aí Deus lembra do histórico, eu tirei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou santo, então sejam santos. Repliquem o meu caráter. Para vocês replicarem o meu caráter, vocês têm que aprender a separar as coisas. Aí, com essas instruções, o verso 47, vocês saberão o que é puro e o que é impuro. Ou seja, treinamento. Aprender a separar as coisas. Aí a gente aprende também, pelo contexto do Evangelho como um todo, que Jesus esclareceu que o problema nunca teve no prato. Olha que legal. Você que ficou chateado aí da questão do bacon, do torresmo, né? Olha como Jesus é legal. Jesus esclareceu que a raiz do problema, do mal, não é o prato, não é a comida que você come. Lá em Marcos capítulo 7, você coloca aí, Ellen. Olha que maneira significativa que Jesus esclareceu
os fariseus preocupados com alimentos, com lavagem de mão, de rituais. Jesus diz o seguinte, capítulo 7, verso 18, Vocês também, 7,18, vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? Opa, aí sim, Jesus. Sou fãzaço de Jesus aqui, tá? Não percebe que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? Que legal, Jesus, obrigado por esclarecer isso. O alimento não vai para o coração, mas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Aí olha que coisa, que observação de Marcos fantástica. Ao dizer isso, ele declarou que todo tipo de comida é aceitável. Ah, meu Deus. Camarãozinho, bacon. Não vai precisar, que Jesus falou que aprender a fazer distinção foi para um povo que precisava pedagogicamente crer que havia um Senhor, eles tinham que tomar escolhas. Aí o verso 19, o alimento não vai para o coração, mas apenas para o estômago e vai parar no esgoto, já li, né? O verso 20, em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é que os contamina. Não é o camarão, não é o porco, é a nossa maldade produzida internamente. Por isso que eu tenho que aprender a fazer separação das coisas. Pois de dentro do coração da pessoa vem, olha o que vem, olha que coisa absurda que vem do nosso coração, de dentro, ó. Maus pensamentos. Maus pensamentos é uma gama de coisas que passam na nossa cabeça, né? Imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Sabe por que contaminam? Porque a gente não sabe fazer a distinção, separação das coisas. Então a lista que segue, que a gente leu, de pecados que vêm de dentro, é assustadora, né? Ela destrói uma ilusão que a gente carrega, uma ilusão religiosa, né? A gente imagina... O que os animais tinham no Egito, então, tipo assim, que era para diferenciar deles? Eles estavam fora do Egito já. Então, mas assim, por que esses animais, assim, não era o animal para comer, mas assim, por que tinha eles? Porque Deus escolheu assim. Ele fez uma lista, ele achou, ó, vou separar disso e disso, eles têm que aprender agora a obedecer. Aprender, uma galera que não sabia a obedecer, ter um Senhor só. Porque tecnicamente, a tendência no mundo é a gente viver com vários senhores na nossa vida. Fala, Paulo Adriano. Eu vi também um irmão falando a mesma coisa, que naquela época que foi proferido o mandamento, você não tinha técnicas de conservação, como, por exemplo, a geladeira que se tem hoje em dia. E a carne de porco, por exemplo, há poucos anos, você fazia a tainha sólida lá, a solitária, é um problema ainda em alguns lugares. A carne de porco ela traz um verme, né, muito perigoso, fatal, né? O camarão também, até hoje, tem pessoas alérgicas. Então, esse médico estava falando que era uma técnica que Deus foi usando de preservação do povo, da saúde do povo. Ele deteriora rápido o camarão, né? Muito rápido e tal, você não tem conservação. Você vê no Nordeste, por exemplo, usar o camarão seco, né? Sal e tal, que é uma forma de se conservar. Mas naquela época devia ser dessa forma também, talvez. Mas o fato é que Deus preferiu extirpar, segundo esse texto que eu li na época, desse médico também, assim como Deus se preocupou em você ir para fora do arraial, cavar um buraco e fazer suas necessidades nesse buraco, uma questão de higiene, né? De conservação, de sanitário. Então aí eu entendi daquela forma e convivo comendo camarão, mas por esse aspecto, não por esse que você está trazendo hoje. Aí, mas assim, na lei... fala, Mari. Eu li também,
semana, é muita coincidência. O porco, tem gente hoje que escolhe não comer porque ele não transpira, então ele não tem um meio natural de eliminar toxina. Então a carne ela é considerada sem um filtro natural para as toxinas. Então a gente comendo, a gente está comendo o que o camarão pegou lá do lixão, assim como o porco. Então, assim, tem gente hoje que escolhe não comer por causa disso. Por causa disso, né? Esses animais aí que você está falando são animais que são a ponta final da cadeia alimentar. Eles comem cadáveres. Cadáveres, são coisa como o resto. Eles fazem a faxina do oceano. Mas se a gente for falar assim, a galinha também. Então, se a gente for pensar assim, ou, por exemplo, a carne do boi, se ela não for tratada, ela também traz verme. Os demais, a galinha traz salmonela, as aves traz salmonela. Aí eu até compreendo, eu acho interessante esse ponto de vista, mas vai lá, na lei. A lei nunca disse que foi sanitária. Sim. Vai lá em Levítico 11:45, Levítico 11:45. Legal, galera, essa abordagem, tá? Muito legal a abordagem de vocês. Mas, qual é o objetivo? Eu sou o Senhor, eu tirei vocês da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, pois eu sou o santo, sejam separados. O objetivo é aprender, fazer separação e obedecer a um Senhor apenas. Por isso que houve essa distinção. Você não vai encontrar que o motivo foi sanitário, tá? Por mais que pode ajudar, um camarão degrada muito mais rápido, para quem não é imunizado, para quem não tem geladeira, né? Entretanto, a função da lei aqui me ouçam, aprendam a fazer escolhas. Ele delimitou, separou. Se tem questões sanitárias, não está explícito na lei, pode ser questões secundárias. Entretanto, salmonela permanece nas aves que estão proibidas, que estavam permitidas, né? Então, por isso que o foco é o foco de obedecer a um Senhor. Aí, então, a gente aprende, né, que Jesus disse que não é o que entra que contamina. Jesus não estava falando de biologia, de ciência aqui. Ele está dizendo sobre o coração, trabalhando o coração para obedecer, em fazer escolhas. E a gente, então, vê que o alimento, quando Jesus, em Marcos 7, combate ali os fariseus, o alimento nunca foi o maior problema. É o coração que pega qualquer coisa para transformar em Deus, em adoração. Então pode ser dinheiro, pode ser a própria família, pode ser religião, pode ser o sucesso, a carreira, até mesmo a moralidade. Eu sou tão moral, que eu sou tão bom que os outros não prestam. Perceberam isso? Morram todo mundo e eu sou moral, eu tenho uma moralidade, eu até mato para ninguém descobrir nada meu de errado. Você sabia disso? Tem uma pesquisa psicológica eu já falei sobre isso, quanto mais alguém vibra na frequência de alta moralidade social, eles se tornam perigosos, porque eles podem até matar para manter esse status quo de moralidade, de não cair em escândalo. Então, os fariseus tinham transformado a obediência deles em ídolo, matavam por causa da moralidade, e Jesus falou: vocês estão podres por dentro. Entenderam isso, galera? Então, se achavam que as regras os tornavam superiores. Hoje, o problema, então, não é: posso comer camarão? Posso comer carne de porco? Posso comer coelho? Lagosta? Siri? Está proibido o siri também, ostra, estava proibido. O que a gente deve dizer é o seguinte: eu posso fazer alguma coisa e ao mesmo tempo manter a minha obediência a Deus e minha comunhão com Deus? É isso que a gente aprende, o princípio. Se Jesus falou que a lei não passou, e se ele disse em Marcos 7 que não é o que entra que contamina, que a galera estava preocupada muito, lavagem de mãos em alimento e tal, e vem lá o parênteses de Marcos dizendo que Jesus então deixa claro que não há alimento proibido. O que está ensinando é o seguinte: eu posso manter a minha comunhão com Deus fazendo distinções, separações, escolhas. Eu posso compartilhar isso e ao mesmo tempo manter a minha comunhão. Eu posso comer e beber e manter a comunhão com Deus. Eu posso falar sobre isso, eu posso viver dessa forma
e manter, eu conhecendo a lei de Deus, o que eu devo fazer de distinção e de separação no ambiente que eu estiver, naquilo que eu vou propagar, naquilo que eu vou fazer, comer, beber e qualquer outra coisa que a gente faz na vida. Aí a gente vai lá para Romanos 14, o problema também não é comida. O problema é o nosso coração. 1 aos Coríntios capítulo 10, quer vocês comam, quer vocês bebam. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Ou seja, em Cristo, quando a gente ouviu Cristo, encontrou com Cristo, recebe o Espírito Santo transforma o nosso coração, tira o coração de pedra que olha para a lei na literalidade e se acha bonzão porque está cumprindo, porque não come o camarão ou a carne de porco. Não é isso. Em Cristo há uma transformação que eu amo a Deus e que eu aprendo a ouvir a voz do Espírito e fazer escolhas. Escolhas de qualquer coisa, de comida, de bebida, de filme, de série, de rede social, de notícias falsas, ideológicas. Porque chega-se uma maturidade de relacionamento com Cristo, onde a gente ama a Deus e vive os seus mandamentos, e o seu mandamento diz, aprende a fazer escolha. Vida de discernimento em todas as coisas. O que é discernimento? É a capacidade de distinguir corretamente uma coisa da outra, julgando pelos critérios de Deus. Se a gente conhece o Cristo e a sua lei, a gente aprende que a gente precisa ser separado da comunidade corrupta. Eu vi na semana passada alguém falando sobre política e dizendo assim, é corrupto, mas é cristão. Poxa vida, mano. Não conhece a lei de Deus. Não conhece a lei de Deus. Isso aplica não só para político não, tá, gente? Aplica para pastores, cristãos, membros das igrejas. É corrupto, mas é cristão? Como assim? Não conhece o Deus verdadeiro, né? Não conhece a lei de Deus. Então, assim, a Bíblia vai muito mais o discernimento na Bíblia é muito mais do que inteligência. Ou muito mais do que conhecimento. É a gente saber a separação do que é útil do que é prejudicial, do que agrada a Deus do que não agrada, do que é vontade de Deus em situações concretas da nossa vida. Aí, Hebreus capítulo 5, 14, e é difícil fazer a distinção, é exercício. Separação do que é ruim, do que é bom, é difícil. Por quê? Hebreus capítulo 5, Ellen, verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 14. O alimento sólido é para adultos, ou seja, conhecimento mais robusto da verdade de Deus. E pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Qual é a definição, ponto de equilíbrio de certo e errado? Onde está a balança? Lei de Deus. Não é o que eu acho. Não é o que o fulano acha, que o coach acha, que o político acha. É a lei de Deus. Mas para entender e distinguir de verdade, tem que comer alimento sólido. Desenvolver no conhecimento da fé, do Evangelho e da lei de Deus. Você falou, Mário, alguma coisa? Constantemente. É prática constante. A gente consome tudo. Uma porção de coisas a gente está consumindo. Vídeos, notícias, muita gente consumindo pornografia, consumindo fake news, violência, consumindo ódio, passando para frente. Teve uma outra pregação sobre a lei, sobre fake news. Quem não estava aqui, veja. Se você não tem certeza de investigar e não tem tempo para investigar se é verdade, não compartilhe. Está na lei de Deus. Então o espírito da lei vai nos lembrar, nem tudo deve ser consumido. Aí um missionário, John Owen, ele escreveu assim, aquilo que ocupa continuamente a mente acabará moldando o coração. Vai moldar o coração, naquilo que você consome. Então aprenda a consumir ou deixar de consumir coisas.
É isso que Jesus está nos esclarecendo hoje. Nunca foi apenas o alimento. Foi aprender a fazer distinção. Sempre foi o coração. Terceira coisa que a gente aprende: a obra da cruz é o remédio que substitui dieta cerimonial. Eu vou fazer dieta cerimonial. Lembra que estava lá a palavra cerimonial? Vou fazer dieta cerimonial para ser uma pessoa melhor. Não vai conseguir ser uma pessoa melhor. Não vai. Imagine um israelita sincero fazendo essa dieta, juntamente com a gente, aí durante décadas evitando alimento impuro, evitando o bacon, o torresmo. Aí continua lutando contra inveja, luxúria, cobiça, raiva, desejos descontrolados, maus pensamentos. Não é o alimento. Não é o alimento. Os caras que faziam a dieta cerimonial foram os que deturparam. A gente viu isso há 2 domingos atrás. Foram os que manipularam a lei para trazer falsas testemunhas para crucificar o Cristo. Não é a dieta. Não é o que come, é o que é gerado dentro da gente. Ou seja, Deus não quer controlar o seu prato. Não quer controlar. Ele quer transformar o seu coração, o meu coração. A lei, a dieta da lei vai te trazer desespero, porque você vai fazer a dieta e vai continuar sendo uma pessoa má, ruim, em alguns momentos. Vai vir pensamentos maus, vai cobiçar. Então, quando traz esse desespero, que a dieta não vai funcionar para te trazer um casamento melhor, uma vida melhor, uma tranquilidade emocional, de paz, é o melhor momento de ouvir o Evangelho. Então, já que entra nesse desespero, porque a cruz é uma inversão da história. A gente está na série, né? O Sermão do Monte, o reino que vira o mundo do avesso. Olha como é que a cruz é uma inversão da história. Por exemplo, Jesus era o absolutamente puro. Absolutamente puro. Você está falando de pureza e impureza? Jesus é o absolutamente puro. Foi tratado como impuro, crucificado numa cruz. E o objetivo da cruz é: morra separado do chão, porque a terra não é digna de receber de tão ruim, de tão imprestável que você é. Por isso que suspendia os que morriam na cruz. Aquele que está ensinando a fazer distinção de puro e impuro foi crucificado como impuro, afastado do chão, porque a terra não era digna da morte de um impuro. Está vendo, gente? Como que é uma coisa muito interessante a redenção pelo Evangelho. Cristo na cruz, morto fora do solo, levantado, tratado como impuro. Aquele que é puro, o que era o santo, ele foi lançado para fora da cidade. A lei do bode expiatório. Lembra que Jesus saiu de Jerusalém para fora da cidade para ser crucificado? Ele está cumprindo um ritual da lei, um cerimonial da lei. Que o sacerdote pegava 2 bodes, colocava a mão na cabeça de um dos bodes. Um bode era sacrificado, queimado no templo, no tabernáculo, e o outro bode colocava a mão na cabeça dele, confessava-se os pecados da nação, abria a porta da cidade e o bode saía da cidade, conduzido por alguém para ir morrer fora da cidade, levando as impurezas do povo. Lei cerimonial ensinando que impureza tem que ser removida. E Jesus foi o chamado impuro, aquele que criou a lei, ensinando o povo a distinguir pureza de impureza. O que era limpo assume condenação daqueles que estavam contaminados, a minha e a sua condenação. Ou seja, não é alimento que torna alguém puro. A obra da cruz é o remédio que substitui a dieta. É o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados que a gente comete. Não é observar cerimonialmente
e fazer práticas cerimoniais da lei. É a substituição de Jesus em nosso lugar. Se lembram do bode expiatório? Não foi a perfeição da nossa obediência, mas sim a obediência perfeita que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí Tim Keller escreve o seguinte: o Evangelho nos mostra que nós somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar, e ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Se você for olhar a lei, você vai se sentir um lixo. Aí vem Deus, nos chama a olhar para o Cristo, pendurado numa cruz, separado do chão porque ele foi considerado impuro, levando os nossos pecados. Então a lei alimentar anunciava isso. Você precisa de pureza. Você precisa de uma pureza que você não consegue produzir sem Cristo. Você precisa de Cristo. Só a dieta não resolve. Você precisa de transformação com o Cristo. Mas qual é a esperança para ter conseguir fazer discernimento, decisões difíceis, separações? O Cristo conquistou e nos dá poder para fazer esse tipo de separação e tomar decisões difíceis no que a gente vai consumir, no que a gente vai replicar. Terminando, amigos, é possível você sair daqui e comer alimentos orgânicos apenas, sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, não comer torresmo, bacon, camarão, não comer um coelho, não comer uma ostra e nem um polvo. É possível sair daqui e só comer alimentos orgânicos, mas está com o coração cheio de amargura, está com o coração cheio de irritabilidade, ódio, insatisfação e os demais pecados que Jesus citou lá em Marcos 7. É possível você ou eu tirarmos onda porque a gente guarda as regras de alimentos, mas está perdidinho, indo para a condenação eterna. Aí Cristo hoje está perguntando para a gente o seguinte: não é o que você comeu hoje, o que entrou no seu estômago hoje. Não é o bacon que você comeu hoje de manhã. A gente não tem essa mania de comer bacon aqui no Brasil pela manhã, né? Só quando está em hotel. Ele come bacon de manhã? É mesmo? Gente, comeu bacon hoje de manhã? Ah, não vai poder tomar ceia, não. Né? Gente, tem gente que tem mania de comer bacon, né? De manhã. Eu só como no hotel, de manhã. Jesus não está preocupado com o bacon que está no estômago do Pedro e da Ângela hoje. Né? Não é. Jesus não está com raiva do Pedro e da Ângela porque consumiram bacon. A gente tem que saber o seguinte: o que Jesus pergunta? O que tem saído do seu coração? Quais são as saídas do coração? E as saídas, dependendo da saída, significa que a gente não está fazendo separações das coisas. Distinção. E a gente precisa voltar lá atrás na lei. Lembra que em Gálatas capítulo 3 está dizendo que a lei é como se fosse um babá, uma babá, o aio, que pegava na mãozinha. Gálatas 3 é maravilhoso. A lei, Paulo ensina, a lei é como se fosse um babá, um servo que cuidava de criança, pegava na mãozinha e ensinava a amadurecer até conhecer o Cristo. O que pode e o que não pode? Se a gente precisa ainda de alguém dizendo, significa que a gente precisa lá na lei, infelizmente, voltar à lei, aprender lá o que é discernir isso e aquilo, mas conforme foi dito aqui em Hebreus capítulo 5, aí fica no leitinho, mas está faltando alimento sólido. E o alimento sólido ajuda o quê? A palavra
Evangelho, a cruz de Jesus, ajuda por ter exercício constante de decisões e de escolhas do que vai consumir e do que vai gerar. Aquilo que a gente consome vai gerar atos e fatos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, a gente como povo de Deus. Devemos aprender a fazer distinção dos desejos do coração. Uma pergunta: existe algum alimento da sua alma, algum consumo que se tornou mais importante do que o Cristo? Algum consumo que se tornou mais importante do que o Cristo? A raiz do problema nunca esteve no prato. A gente está mais preocupado com aparências religiosas do que com o coração separado. A palavra distinção, diferenciar, aceitar ou rejeitar, são utilizadas como critério de amor a Deus e ao próximo. Aí a gente acostuma com os pecados. A pergunta para a gente o problema nunca teve no prato. Existe algum pecado aceitável que eu continuo me alimentando secretamente? Algum pecado que eu convivo há muitos anos e continuo alimentando ele secretamente? Vamos parar de fazer dieta? Vamos parar de fazer cerimônia? Tem uma frase assim: para de fazer cerimônia. Alguma coisa assim. Ou seja, enrolação. Pare de fazer cerimônia, pare de fazer enrolação. O Cristo nos convida para uma dieta melhor, para a gente morrer com Ele e receber um novo coração. O que é morrer com Cristo? Renunciar os seus senhores. Uma definição mais simples que eu encontro: ter Cristo como seu Senhor único. Lembre que na lei da distinção de alimentos, eu sou o Senhor. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, meu eu não ocupa trono. A gente dizia: minha vontade, eu estou com vontade de consumir, eu estou com vontade de fazer. Meus desejos, meu caminho, minha opinião, meu consumo. Agora a gente diz: seja feita a tua vontade. Olha que frase maravilhosa do Tim Keller. Tornar-se cristão não é acrescentar Jesus à sua vida, é substituir o Senhor da sua vida. Não tem esse negócio de vem aceitar Jesus. Não é isso. Porque tem muita gente aceitando Jesus, mas continua aceitando os outros deuses. O ideal é: venha substituir o Senhor da sua vida. É a melhor chamada para alguém. Aí a gente experimenta um verdadeiro arrependimento e a gente experimenta aquilo que foi profetizado lá em Ezequiel 36, 26. Eu vou dar a vocês um coração novo e eu porei dentro de vós um espírito novo. Talvez você está cansado de falar asneiras, cair nos mesmos tipos de escolhas pecaminosas. O Senhor está te chamando a aprender a fazer escolhas. O Senhor está te mostrando a cruz e está te chamando a morrer com Ele. Troque de Senhor. Não é receber um coração, não é tornar perfeito instantaneamente, é ganhar nova disposição.
nova disposição, obra que só o Espírito Santo faz. Então a lei alimentar, ela precisava dizia que o povo de Deus precisava ser um povo que sabia fazer distinção. Santo é distinto. Não canonizado religiosamente. É distinto. Que sabe tomar decisões porque tem um Senhor. Mas ela só regulava o que entrava pela boca e não tinha poder de transformar o coração. O Senhor está nos chamando para trocar o Senhor da nossa vida. Aprender a fazer escolhas. Por quê? A gente está no Sermão do Monte. E esse mesmo Senhor que disse que não é o alimento que contamina, vira para os seus amados e queridos discípulos. Pedro, Tiago, João, Filipe. Quem mais, galera? Quem lembra de mais aí? Pedro, Tiago, João, Filipe, Mateus, Tiago de novo, Natanael. Tinha mulheres lá também, né? As mulheres andavam, cerca de 40 mulheres acompanhavam Jesus. Vira para essa galera e fala o seguinte: se a justiça de vocês não for superior à justiça dos religiosos, vocês não entrarão no reino dos céus. Que o Espírito Santo nos ajude, galera. Olha como que a lei é linda, né? Aí quando você entende a lei com base no Cristo e na cruz de Cristo, você entende que de fato Deus queria trabalhar no coração de um povo. E o povo existe hoje, nós somos o povo de Deus. Que Deus nos ajude a amar ainda mais a Ele. É lindo o caráter dele. Vamos orar? Deus, que lei linda, que esclarecimento lindo que Jesus ainda fez dessa lei, da distinção, da separação. E obrigado, Jesus, que o Senhor deixou bem claro que, pedagogicamente, meninos e meninas saídos do Egito, adultos meninos que serviam a vários falsos deuses, precisavam aprender o beabá. E quantas vezes nós nos comportamos como meninos e meninas, nos corrompendo com umas idolatrias de alma, de corpo, de trabalho, de carreira, de inveja e tudo que vem de ruim. E a gente se corrompe, ideologia política, etc., Senhor, etc. Ajude-nos a amadurecer, Senhor. A gente deseja o alimento sólido e a gente está comendo alimento sólido, entendendo a sua lei, olhando para a cruz, olhando para Jesus e olhando para o futuro que nos aguarda. Cidadãos transformados governarão essa terra com Cristo, conforme aprendemos lá na série de Daniel. Deus, ajude aqueles que precisam ter poder para tomar decisões difíceis. Poder de mudar vícios ou hábitos. Poder de saber o que vai falar, o que vai sair da boca. Muitas vezes sai da nossa boca palavras de ódio, de morte. Palavras de morte. E o Senhor disse que na sua lei, e nos explicou em Mateus capítulo 5, que odiar também é matar, é assassinar. Ah, Deus! Quantas vertentes poderá nos enquadrar se a gente estiver displicente quanto ao amor a Jesus e ao amor às pessoas? Transforme-nos, Senhor. Nós pedimos socorro de transformação, coração de carne, pelo poder do Espírito, e não ficar somente em performance vazia religiosa. Que a sua lei nos transforme ao ponto de, dentro da nossa casa, a paz reinar. Nos nossos locais de trabalho, paz reinar. Na vizinhança, paz reinar. Porque a gente demonstra o caráter de Deus. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.
clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso